Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da Alesp nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Aldo Demarque, deputado por 7 mandatos entre os anos de 1995 e 2023. Nascido no município de Rio Claro, começou a carreira política em 1976 como vereador da cidade. Aldo é autor de leis como a que instituiu o programa Horta na Escola e o Dia do Ensino Profissional. Na minha vida pública, eu comecei como vereador, novo ainda. Tive uma votação, fui um vereador mais votado na época aqui, e eu comecei como vereador. Meu pai também recebia muitos políticos, que meu pai foi presidente da Santa Gertrudes, da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Então ele recebia governadores, recebia deputados, e eu, na minha infância, também fui me entusiasmando com isso, e acabei, no fim, eu fiz um colégio técnico aqui, né? Dou muito valor para o ensino técnico. Eu acho que a educação é importante, mas a educação profissionalizante para o jovem é de suma importância, porque ele, no fim, ele tem emprego bem remunerado. Me formei técnico, mecânica, né? E então eu coloquei também o dia do ensino profissional, dia 28 também de setembro, né? Eu devo muito ao ensino técnico, né? E eu não podia, a verba que eu coloquei foi para trazer a FATEC aqui. O que é a FATEC? É a Faculdade de Tecnologia. E ela, eu coloquei no orçamento, Paula Souza fez o projeto. E o que aconteceu? Está pronto agora, você veio de primeira mão, está pronto o projeto, significativo. Além de estar pronto o projeto, o governador deverá, porque teve eleição aqui, não podia, o governador deverá vir, vai inaugurar e vai começar a funcionar esse ano, vai começar a funcionar agora. Já fizeram até o exame seletivo, tal, vai ser uma das FATECs mais modernas, né? Isso eu digo para você que com satisfação, porque para mim, fui aluno, minha formação foi essa. É o troco que eu posso dar. E mais importante, uma lei minha, a última lei minha, eu coloquei o nome da FATEC de Rio Claro, do meu professor Álvares Gracioli. O governador virá descerrar a placa, Faculdade de Tecnologia, professor Álvares Gracioli, que trabalhou muito no ensino técnico, não apenas aqui em Rio Claro, na região e no estado de São Paulo. O primeiro CR, Centro de Ressocialização, foi aqui na minha cidade. E eu, inclusive, botei o nome, fiz uma lei, coloquei o nome de um grande, eternizei ele, porque ele foi um grande juiz aqui de direito, Dr. Luiz Gonzaga de Arruda Campos. Aqueles que são presos com penas menores têm direito de estar num lugar diferenciado, onde eles podem sair durante o dia, trabalhar, volta, né? Está lá até hoje e é um modelo. O CR não tem reincidência, não tem problema, não tem nada. É um dos que mais bem funcionam, certo? Como deputado, eu fui presidente de uma comissão, uma CPI importante, que deu uma revolucionada no sistema penitenciário de São Paulo. E eu fui o presidente e nós ficamos 2 anos na CPI, indo lá no Carandiru, fazendo entrevista com os funcionários, com os presos. Fizemos um relatório, né, eu e mais os colegas, e levamos para o governador, Mário Covas. Ele fechou Carandiru, construiu vários presídios dignos aqui no interior. Falando a verdade é o seguinte, olha, eu tenho certeza absoluta que, como eu falei, eu trouxe por causa desse valor que eu dou para o ser humano, e, sem ser obra, fui um dos primeiros a trazer o poupa-tempo. Está aqui em Rio Claro, funciona já há mais de 13, 14 anos. Eu trouxe
o bom prato que fornece as 1.500 refeições por R$1. Isso é social. E eu trouxe na área da saúde o AME, o Ambulatório Médico de Especialidade, que teve uma parceria até agora há pouco tempo, com a Unicamp. É o melhor atendimento na saúde pública. Minha família é do ramo de farmácia. E era um absurdo, você não podia fazer inalação e nem medir pressão. Eu fiz uma lei que autorizou as farmácias, porque quem está ali na linha de frente são as farmácias, né? É difícil você ser atendido nos postos. Você vai na farmácia. Então essa minha lei autorizou com que as drogarias, as farmácias, fizessem esse tipo de serviço, medir pressão e inalação. Também tem uma lei minha que autoriza a você fazer o transporte de órgãos, porque muitas vezes você precisa receber órgãos numa cirurgia. Não pode ser transportado. Autorizando, tem veículos específicos hoje no estado para transportar órgãos. Com cuidado, porque também você tem que ter cuidado, né? Eu participei todos os anos como membro da Comissão de Transporte e fui presidente. E quando eu fui presidente, eu sentei com o governador Mário Covas para fazer a lei das concessões das rodovias. Paga pedágio? Sim, mas hoje nós temos as melhores estradas do nosso país. Mais segura, mais bem conservada, sinalizada. Foi uma lei que nós discutimos com o governador e fizemos esse projeto. Porque eu, como presidente, inclusive, que fui da Comissão de Transporte, eu consegui aqui na região, primeiro, uma duplicação da estrada que matava muita gente, Rio Claro e Piracicaba. O Covas deu, em 1 ano e meio, foi duplicada aquela estrada que matou 16, num acidente, 16 jovens estudantes que dependiam de estudar lá, né? E mais os motoristas, são 19 pessoas. Eu levei para o Mário Covas, ele falou, menino, pode ir que está autorizado. E mais do que eu fiz aqui na região e no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, São Paulo tem 645 municípios, mas que tem representatividade na Assembleia, não tem 30 municípios, certo? É evidente que quando eu fui aqui na região não tinha deputado. Eu, evidentemente, eu era deputado mais da região, mas não deixei de atuar, estou dizendo assim, não é só representatividade da região, está até muito mais além e distante, né? Você com mandato, você senta na mesa para discutir o orçamento do plano plurianual, o orçamento anual, e você sabe, na Assembleia Legislativa também, na nossa época foi criado, as emendas impositivas. Eu, por exemplo, coloquei muitas emendas, não muito em obra, mas em obras sociais. Não é só dizer do mandato para discutir lei e aprovar lei, né? Mas estamos aí para servir. Lá na Assembleia Legislativa tem 3 coisas significativas que eu gostaria de registrar. Primeiro, eu fui 2 mandatos da administração da Assembleia, que foi segundo secretário. E o segundo secretário, tinha uma experiência como se fosse um prefeito de dentro da casa. Por exemplo, toda a frota de veículos era subordinada à minha secretaria. A própria TV Alesp é subordinada à minha própria secretaria. Então, eu tinha experiência de como tinha sido prefeito e tal. Fiz lá eu lembro que eu fiz uma mudança, porque todos os motoristas, principalmente os do interior, eles têm que ficar semana lá, pousar lá. E eles dormiam no chão. E eu sempre dei que nem a Candinha falou, o ser humano em primeiro lugar, né? Você tem que dar. Aí o que eu fiz lá um alojamento, que está até hoje lá na Assembleia, um alojamento para todos os motoristas terem uma vida digna, né? Isso aí eu acho que foi importante. Eu fui o autor da lei que comemora no dia 23 de setembro o dia do Ikebana. Ikebana é um arranjo floral, né? Que isso é mais cultura dos japoneses, não é isso? E
Eu lembro que quando eu estava na Assembleia, quando fez 2008, fez 100 anos da colônia japonesa ter vindo para cá, eu fui escolhido com um dos 5 deputados para ir fazer uma viagem para lá. E eu fui. Outra que também aqui matou muita gente, que foi uma lei minha, a proibição do uso de cerol na linha de pipa. Na linha de pipa. Essa também foi significativa. Não fabricar e não comercializar isso. Isso também marcou muito. Tinha muitos problemas aqui porque nós temos muitos serviços de transporte coletivo. E era muito surpreendido, entravam pessoas e surpreendia os caras. E eu fiz uma lei de obrigatoriedade da identificação do usuário. Você entra no ônibus, no coletivo, você tem que ter a identificação do usuário, para saber se ele, né? Isso também acabou muito com as surpresas, né, que muitos tinham, né? O passageiro tinha, né? O dia do corretor de imóveis também fui eu que fiz. A da agroecologia, que mais foi na CPA, né, que nós fizemos lá da lei da normatização da agricultura. Eu aprovei uma lei também nossa que normatizou a agricultura natural no estado de São Paulo. Por quê? Hoje a nossa saúde depende muito da alimentação. Ficamos 5 anos discutindo para formatizar essa lei, chamamos todos aqueles que produziam agricultura natural, né, a messiânica, enfim, já tinha vários que já construíam, já produziam isso, né, fizeram parte da discussão dessa lei. Então dizer que não é só essa discussão dessa lei que gerou essa normatização da agricultura natural. Tem muita gente, inclusive, se você comprovar que você produz produtos agrícolas naturais, principalmente com isenção de agrotóxicos e tal, você tem, inclusive, uma ajuda financeira. Não adianta você falar que alimentação boa é isso. Se você fizer horta nas escolas, que aqui nós temos muito, felizmente no interior, a criança vai lá plantar, ele aprende e sabe quanto que é importante, né, a alimentação sadia. Eu tenho que deixar registrado aqui para quem me conheceu, né, principalmente na Leste, porque daí eu abri. Você sai daqui de Rio Claro e da pequena região e vai para o estado de São Paulo. Devo dizer que vocês, a Assembleia Legislativa, período que eu passei por lá, me deixou muitas saudades. Eu, além de ter aprendido muito, deixei muitas amizades. O grande capital que eu fiz nesse período, que são 45 anos de vida pública, esses 26, 27 que eu fiquei na Assembleia Legislativa, um capital grande que eu fiz foi o relacionamento. Até hoje eu mantenho esses relacionamentos. E eu quero finalmente agradecer principalmente ao grande arquiteto do universo, que eu acho que realmente quem faz a nossa vida, quem coloca na nossa frente os passos que a gente vai dar, realmente vem de lá. Muito obrigado e um sucesso a todos.